Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O meu papo aqui é com esse caboclo aqui do meu lado, que eu já conheço só de Zoom, mas eu acabei de conhecer ele de maneira tridimensional. Aqui estou falando do Chico Beduschi Neto, que é um piracicabano, nascido lá na querida Piracicaba, que fica a 100 quilômetros ali de Porangaba, e também estudou lá na Exalc, formou engenheiro agrônomo, formado na Exalc, e hoje é o seguinte, esse homem, ele comanda aqui uma ONG aqui no Brasil, como a turma disse, uma ONG que nem parece ONG. Você tá bom, Chico? Tudo bem? Bom demais te ver aqui agora pessoalmente, né, Pois é, Carlão? ué. E tá aqui trabalhando junto com toda a turma do GTPS aqui, isso é sempre muito bom. Escuta, fala uma coisa para mim. Desafio que não falta. Eu imagino que o seu dia a dia não tenha muita rotina, não, porque os desafios são grandes. E nessa área de sustentabilidade, que é o foco que a gente está falando aqui hoje, é uma área que a gente tem grandes e enormes desafios, mas que geram grandes e enormes oportunidades. Eu queria que você falasse sobre isso primeiro. Bom, bacana, isso você está coberto de razão, né? A cadeia da pecuária, ela é uma cadeia complexa, né, que cada vez o consumidor e o investidor têm tido cada vez mais preocupação com como é que está essa cadeia em relação a requisitos socioambientais, né? E a gente precisa começar a responder essas perguntas de quem está consumindo da gente, né? Afinal, se a gente quer continuar vendendo, então, esses desafios eles se apresentaram e mesmo em época de pandemia a gente não parou, continuou trabalhando, continuou desenvolvendo tecnologia, continuou atendendo ao produtor rural, aos frigoríficos, enfim, toda a cadeia para a gente poder continuar alimentando o mundo. Eu acho que esse é o grande foco do Brasil, alimentar o mundo. Pois é, um desafio que eu imagino que vocês tenham exercitar todo dia é tentar achar respostas para perguntas que ainda nem foram feitas. Então, são muitas perguntas que ainda nem foram feitas nesse negócio, não? Ah, tem muita coisa que a gente precisa entender melhor, Aham. né? E às vezes não é nem a pergunta o quê, mas é o como, Entendi. né? Como é que eu vou responder? Como é que eu vou levar a informação até o consumidor? Como é que eu vou garantir para quem está lá na ponta, né? Na China, na Europa, comprando carne, comprando couro? A gente tem que lembrar que a gente exporta 80% do couro produzido no Brasil é exportado, né? E aí esse cara quer saber. E aí eu tenho que achar o como que eu vou responder. Uma das perguntas, a gente fala assim, das perguntas que se faziam lá atrás, assim, o frigorífico vai precisar saber de onde veio o boi. Ele sabe de onde veio aquele boi que entra ali no frigorífico, mas agora parece que a pergunta é mais complexa. Aquilo é o que vocês chamam de direto. Agora vocês estão querendo entender o indireto, ou seja, aquele boi, afinal de contas, ele nasceu aonde, ele passou por quantas fazendas, como é que está esse processo? Esse é o ponto do momento, né? É a questão que todo mundo está querendo responder. Quer dizer, o frigorífico hoje ele já tem informação sobre a fazenda que está tendo um relacionamento comercial com ele, que é o chamado fornecedor direto. O indireto é quem é que vendeu para esse fornecedor direto, ou seja, ele é só uma engorda, é só um confinamento, quem é que vendeu para ele, e, não, e a pergunta desse consumidor, desse investidor, não é para saber da pessoa, mas da fazenda, como é que está a fazenda que vendeu para ele. Essa fazenda também atende as questões ambientais, também tem CAR, tem todas as questões respondidas, também atende, não está em lista de trabalho análogo a escravo ou qualquer coisa que infrinja a lei, isso também é perguntado. E o frigorífico, o curtume, ele também precisa começar a responder isso. Então, a gente esteve trabalhando muito forte nisso nos últimos tempos. Em que medida que a gente falou da ONG, mas não falamos ainda nesta entrevista do nome da ONG, tá certo? Então é o seguinte, em que medida que vocês lá estão acharam já essa resposta ou pelo menos o caminho para ter essa resposta completa? Bacana, esse é um bom ponto. A NWF ela trabalha no Brasil já há quase 40 anos, trabalhando aqui no Brasil. Nos últimos anos, já com equipe própria, né? Eles contrataram, hoje somos 4 técnicos brasileiros trabalhando aqui no Brasil.
para a NWF, a National Wildlife Federation. E desde 2015 a gente tem um grupo de discussão chamado Grupo de Trabalho dos Fornecedores Indiretos, que a gente reúne quem está na cadeia e está interessado em resolver isso. Então tem frigorífico, tem varejo, tem comprador nacional, comprador internacional, tem indústria de couro, tem indústria de monitoramento, que já faz monitoramento aqui no Brasil e presta serviço para os frigoríficos. Tem todo esse grupo discutindo lá como fazer para implementar esse monitoramento. E aí o grupo já encontrou algumas soluções, né? Utilizar algumas bases de dados que a gente tem aqui no Brasil, como, por exemplo, o CAR, né, que é uma base de dados que a gente tem um monte de informação que a gente precisa começar a comunicar essa informação lá fora. Dizer, olha, a fazenda tem CAR, a reserva legal dela tá certinha, ela tem todas as informações. Então, e é por fazenda, não adianta mais querer falar o bioma Amazônia ou o Brasil conserva 66%. Então, a gente já tem que ir no nível de fazenda. Ou seja, as perguntas estão ficando cada vez mais complexas e as respostas a elas também exigem um estudo, vamos dizer assim, mais robusto das coisas, né? Ah, com certeza. As perguntas estão cada vez mais complexas, o mercado está cada vez mais interessado em saber da pecuária brasileira e a gente precisa ir a fundo e responder a essas perguntas se a gente quiser continuar vendendo. É simples assim. O consumidor pede, a gente que quer vender responde. E esse é o trabalho da NWF. O trabalho da NWF é ajudar nessas respostas, é desenvolver tecnologia, é desenvolver soluções de mercado para que os atores do mercado possam responder isso. Maravilha, tenho certeza que você lá no comando não dá cuidado. Obrigado, meu querido. Obrigado, Carlão. Prazerzaço te ver de novo. Prazer é meu. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, no oferecimento aí do pessoal do Clube Agro. Quero agradecer Bradesco, agradecer Employer, Singenta, todo mundo que está conosco, especialmente nesse tema de sustentabilidade. E lembrar a todos que agora, em novembro, de 8 a 18 de novembro, o Fala Carlão vai estar em Sharm el Sheikh participando da COP27. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê por aí. Valeu!